Muitas pessoas que acompanham a mensagem em espírito de oração me ajudam muito. É um dom, parece, que a pessoa tem, né? Nada chama a sua atenção, nem novo, nem velho, nem vestido, nem paletó, nada, barulho algum chama a atenção. Elas ficam segurando as cordas. Mamãe disse que André estava sempre orando enquanto Pedro estava puxando a espada. E eu creio que o culto pode ganhar um sentido bem mais forte, mais objetivo, mais eficaz, havendo pessoas com esse dom dentro da igreja, acompanhando em espírito, sem arrazoar, sem especular, sem coisa alguma, sem interrogação alguma, só orando em todo o tempo ali em espírito, desde quando sai de casa e vem para a igreja, orando em espírito. Parece que é um dom especial que as pessoas têm, né? E mesmo depois do culto, há muitos que oram pelo resultado do culto e acompanham isto até durante a noite. Mas isso é natural, é Deus que dá, não é? Isso é um grande ministério. Eu gostaria de cantar Vem Cear. Vem
pedimos humildemente que Tu nos dê a roupagem própria para esta ceia, pois ela só pode vir do Senhor. Não queremos remendar nossas vestes, queremos trocar de vestes, pois esta é a nossa necessidade, é a nossa carência. E nós muitas vezes temos ser tratados não como nós queremos, mas como nós precisamos, necessitamos, carecemos. E o Senhor, na sabedoria e amor profundo, tem nos tratado de acordo com a nossa necessidade, através da graça, da misericórdia, do amor infinito do Senhor. Nós te pedimos unanimemente perdão dos nossos pecados. Queremos crer na Tua palavra, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. No Teu santo nome nós te pedimos que ela seja vivificada pelo Teu Santo Espírito, pois nós nunca podemos fazê-lo, só Tu o podes. Nós podemos apenas abri-la e lê-la, mas Tu podes vivificá-la, Senhor. Fazer, ó Deus, com que cada pessoa tenha um acontecimento espiritual naquela reunião, naquele culto, naquela assembleia, Senhor. Nós te pedimos no Teu santo nome que isto aconteça nesta reunião. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos. A leitura é onde foi anunciada, São Marcos 2, 21, 22. Ainda que não fiquemos presos a um tema, um assunto, por fim tive que escrever aqui em cima, força maior, força maior, força maior, força maior. Eu não sei porquê. Às vezes eu tenho que falar sobre força maior. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Podeis assentar. Jesus sempre tomou a coisa natural para falar da espiritual. Em outras palavras, ele estava dizendo com isto que é necessário que haja uma morte e um novo nascimento, muito melhor do que retoques. Tentar estar pondo remendo novo em uma veste velha. Ele disse que isso é pior, porque o mesmo remendo, sendo mais forte, rompe aquela veste velha e a rotura fica maior. E ele falou daqueles costumes que eles tinham lá no Oriente, os odres eram de couro, e eles então conduziam o vinho, guardavam, mas todos tinham experiência de que para pôr vinho novo tinha que ser em odre novo. O odre velho não suportava o vinho novo, ele rompia, desperdiçava o vinho. Sempre falando, em outras palavras, que tentar colocar um Espírito Santo dentro de uma vida velha é pior. Fingir uma vida cristã é a coisa mais difícil que existe. Diz o profeta que não é fácil ir para o inferno. É muito difícil, o homem luta demais para ir para o inferno. E ele chegando na casa de um casal muito rico, fez seu casamento, gastou 8 dias, casamento de 8 dias de festa. E ele foi ali visitar, eu creio que foi por vindicação, uns passos de profeta, né? Para pregar, escolhendo uma noiva, ele teria que ter aquelas 2 visitas especiais, do casal rico e do casal pobre. E então ele encontrou, ao chegar, que eles estavam discutindo muito, estavam fervendo em discussão. Logicamente o homem tinha toda a razão, porque ela tinha dançado com outro homem na noite anterior. Ela, Miss Beleza, tinha ganhado automóveis caros, último tipo, com a sua beleza. E ele escolheu, naturalmente, um rosto bonito. Geralmente o belo é isto mesmo, né? Vai causar isto. Ele não deveria estar surpreso com aquilo. Era uma moça famosa, rica,
E ela não ia sujeitar-se a tal fidelidade, a tal tabu, como dizem elas. E o certo é que eles estavam discutindo, um num canto da sala, outro de lá, e a coisa já não estava boa. E quando o profeta chegou, bateu na porta, que eles viram que era ele, pularam no meio da sala e deram as mãos. Quando ele perguntou: como vão vocês? Um olhou para o outro: vamos bem, né? Querido, querida. Ele disse: isso era um fogo pintado na parede, não aquece ninguém. Quer dizer que é fingir que vai bem, que tudo vai bem. É certo que você conhece o provérbio: roupa suja se lava em casa. Você não vai, para não ser hipócrita, não ser fingido, proclamar suas fraquezas, as diversidades da vida, os contratempos, que são naturais, na casa, no lar e mesmo em outros lugares. Mas, na verdade, a verdadeira vida cristã, ela não pode ser manufaturada. Ela é fruto real de uma coisa real. Ela é um acontecimento natural do que aconteceu por dentro. Nós entendemos que ser cristão não é para quem quer, não é para quem corre, nem mesmo para quem deseja. O profeta diz que muitos lutam e nunca obtêm isso, e outros não fazem nada e têm tudo aquilo. É como a pessoa que nasce numa família rica. Ela não fez nada para ter aquilo. E já enquanto outros lutam, nunca tem nada. Há outros, às vezes mesmo pobres, e vão prosperando e daqui a pouco as coisas começam a correr atrás deles. Agora, saltando de uma coisa para outra, mas sempre na mesma trilha, nós pensamos também na maior força que existe, que é a força moral. E aprendemos na última palestra que isso é produzido pelo caráter. E é coisa que existe muito no mundo. Isso é relativo, de acordo com a sociedade, de acordo com a denominação, de acordo com a ordem moral do dia. Então há muitos homens com muita força moral, e como havia no dia de Jesus Cristo, homem como Caifás, haviam homens que tinham uma força tremenda para o cumprimento da lei, e eles eram homens que, de fato, tinham de ser ouvidos, mesmo pela política. Não é um quadro diferente que nós estamos vendo agora. Mesmo pela política, eles eram ouvidos. Você sabe que Caifás acabou entregando a Jesus por causa da força política religiosa. Religiosa política. Porque eles apelariam para César. E eles tinham conceito político e conceito religioso. Então eles eram inegavelmente a maior força do dia. Era a força moral, política, religiosa. Mas Deus sempre deixou uma coisa que o homem não pode fazer. Há uma força maior do que a força moral. Há uma força maior do que a força política. E essa ficou com ele. E só ele, mais ninguém. Ninguém pode ter, a não ser ele. Porque quando Adão perdeu essa força, ele recolheu essa força para si. É o título da propriedade do livro. Então Adão tinha força sobre a própria natureza. Ele podia mandar uma árvore sair do lugar, se transplantar por si mesmo, e ela obedeceria. Ele não teve que fazer porque tudo estava em ordem, não tinha nada fora do lugar. Então ele não precisou usar essa força. Então Deus teve que deixar as coisas saírem de ordem para que então ele expressasse esse atributo. Ora, Deus tinha atributos em si de salvar, de curar. Tinha que haver um doente para que ele curasse. Tinha que haver um pecador para ele salvar. E tinha que haver coisas em desordens para ele, por último, colocar em ordem. Vocês têm que entender isto. O profeta bateu nisto como se bate numa coisa principal para a fé. Se não houvesse desordem, não precisava da palavra falada. E é justamente num tempo de grande confusão que esta palavra falada tem que entrar em ação. E você vê que o poder de Deus não ficou somente na casa de Faraó, com o espetáculo de fazer vara virar serpente. O que James e Jambres puderam fazer. Mas por fim a serpente de Moisés engoliu as suas serpentes
Isso mostrando que ele tinha uma força maior e que tinha muita coisa pela frente. E não era só aquilo. Não eram somente as pragas. Lá, a rocha, por último, tinha que ser tocada pela palavra. Não podia ser tocada mais pela vara. Era pela palavra falada. Ora, quando tudo falhar, Deus permitirá que isso aconteça para que então isso tome lugar. Todas as mensagens que funcionaram no passado, elas tiveram que perder o seu valor. Elas não fazem cristãos. A mensagem de Lutero não faz cristão hoje. A mensagem de Wesley não faz cristão. Não preenche. A mensagem de Billy Graham não preenche. Ela esvazia apenas o elemento. A casa fica adornada e depois ele volta e o último estado é pior. Os irmãos guardem isso. Passo a passo. Tem que haver uma desordem, uma confusão. O profeta diz isto, que em meio à grande confusão, então virá o rapto. Amém. Então, o que se espera a estas alturas? Essa força maior. Mas isto não acontece, não vai acontecer em quem não nasceu de novo. Então, o novo nascimento se tornou uma coisa imperiosa, necessária. Mas o que a pessoa não pode fazer por si mesma. É esta mesma força que pode operar isto. Mas ninguém pode operar. É quando Deus faz morrer, secar todas as varas. É quando então os homens perdem todos os seus méritos. Você vê que todas as varas dos sacerdotes estavam secas. Para então haver uma prova de quem de fato seria o sacerdote escolhido por Deus. E por ordem divina, aquelas varas foram postas ali no seu devido lugar, e a que reverdecesse, então, seria indicação. A vara de Arão estava seca como as demais, e ela reverdeceu, ela brotou e deu fruto. Na hora de silêncio, durante a madrugada, no silêncio, houve isto. Agora, isso não é apenas um quadro bonito, isso é um quadro que mexe com as entranhas do cristão. Não havia nenhuma sensação, não havia nenhum espetáculo público. Era quando a terra estava descansando, o sereno estava caindo. Então, aquelas varas estavam ali, ressequidas. Não tinha vida em si mesmo. E quando a vara de Arão reverdeceu, deu flores e deu fruto. Você vê? Em que ordem foi isso? Você sabe que ele foi descendo, 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 até a região dos perdidos. Agora, sem nascer de novo, ninguém pode entrar no reino. Reino é domínio. Ninguém pode se submeter ao domínio total de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Ele disse isso para Nicodemos. Necessário te é nascer de novo se quiseres entrar no reino de Deus. Isto é, se você quiser sujeitar ao seu domínio, ser guiado, dominado por ele. Porque se pensa no reino de Deus somente na cidade santa, só na Nova Jerusalém, só no reino milenial, só na eternidade. Não, o seu reino está aqui. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Reino é isto, está sob a vontade daquele que governa, daquele que reina. Quer seja bom, quer seja mal, quer seja com dor ou sofrimento, quer seja com alegria, com abundância ou escassez, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se é que estamos sob o seu reino, então tem que ser feita a vontade do rei. Amém? Agora, não se entra nesse reino depois que chega lá. É aqui. Isto só através do novo nascimento. Isso não é obra minha, isso não é obra sua. Isso não é obra da mãe, nem do pai, nem do filho. Isso não é obra de homem. Isto é a obra do próprio Espírito Santo. Você sabe, se um dia esse genro não tivesse caído no ventre de sua mãe, encontrado ali aquela fertilidade, aquele óvulo, você não estaria me ouvindo aqui nesta hora, você não existiria. Então nascer é necessário. E nascer é vir ao mundo, é vir à luz, é começar a ter vida exterior, manifesta, vida proclamada, é ser conhecido, é receber nome. Isso é nascer. Nascer é começar.
Nascer é começar uma vida, seja humana, seja vegetal, seja animal. Nascer é começar uma vida. E eles falam de nascer feito. Nascer feito é nascer com determinada qualidade e com determinada tendência. Uma ovelha nasce feita, ela nasce feita ovelha. É aquele pequeno cordeirinho que nasce com qualidades e tendências, características de ovelha. Não importa quão tenra seja, quão novinho seja, a sua qualidade, as suas tendências são de ovelha. A tendência é pastar como ovelha, a tendência é beber como ovelha, é produzir lã como ovelha. Agora, quando nasce um pequeno cabritinho, ele nasce com as qualidades de cabrito. Ele nasce com as qualidades e tendências de cabrito. Então a coisa já é um pouco diferente, porque sua natureza é diferente, é bem diferente da natureza da ovelha. E há pessoas que nascem, elas nascem numa religião, mas com as tendências naturais. Elas de fato não nasceram de novo, porque para nascer de novo seria mudar de natureza, de qualidades, de tendências, de inclinações. Porque tendência é inclinação, tendência é propensão, é estar propenso àquilo, é intenção, é disposição, estar sempre disposto para tal fim, para tal coisa. Isso é que é tendência. A tendência é a força que determina o movimento de um corpo. Para o lado que a árvore está inclinada, então você logicamente sabe que é para aquele lado que ela vai cair. É a tendência dela, é cair para aquele lado. A tendência do homem, você sabe para que lado é a tendência do homem cair, qual é a tendência da mulher cair, você sabe qual é a tendência. Quase que nem era necessário, eu creio que o irmão Brana se guardaria dessas três coisas: fama, dinheiro e mulher, sem mesmo o anjo lhe avisar, porque isso é tendência natural. Ele veria isto na Bíblia, quando Paulo disse que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Agora, nascer de novo, como você pode fazer, eu fazer, nós vamos nos pôr aqui em fila, vamos assentar aqui numa cadeira, num banco, vem um por um, e agora você vai nascer de novo. Bom, é questão de apertar um botão, isso é eletrônico, isso é a vontade própria, é quando eu quero, é quando eu não quero. Amanhã eu vou nascer de novo, amanhã tal hora, sim, tal dia, o mês que vem, o ano que vem, eu vou nascer de novo. Marcar o dia na agenda, eu vou nascer de novo. Vou aproveitar hoje, vou aproveitar até a semana que entra, porque a semana que entra eu vou nascer de novo. Vou mudar de tendências, vou mudar de qualidades. Não é assim. Aí é que vem o gemido. E o profeta disse que às vezes o nosso espírito se põe tão rebelde que nós chegamos a pensar que não somos cordeiros. Nascer de novo seria justamente mudar de inclinação, de propensão, de intenção, de disposição, de tendência, mudar. Sendo assim, a força que determina o movimento, as atitudes do seu corpo, seria outra. Essa força tem que ser mudada. Havia uma força te levando a mentir, havia uma força te levando a adulterar, havia uma força te levando a fumar, havia uma força te levando a beber, havia uma força te levando a fazer coisas do mundo, te prendendo no vício. Havia uma força que prendia o gadareno nos sepulcros, havia uma força que prendia a Madalena na prostituição, havia uma força circunstancial que prendia a samaritana naquela posição marginalizada com a lei. Havia uma força que prendia Lázaro no sepulcro, a morte, a maior força conhecida, o ponto final. Oh, mas quando a força maior chegou, vocês conhecem a história de cada um. Vocês podem pregar para vocês mesmos. Vocês podem completar a mensagem. Maria não estava clamando, pedindo para nascer de novo. O gadareno tampouco. A samaritana muito menos. Mas o que fez aquilo? Sem o novo nascimento você não entra no reino. Tampouco adianta
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se é o novo nascimento, ninguém, porque o novo nascimento, nesse caso, seria a morte dos desejos pecaminosos, das qualidades e tendências pecaminosas e a vivificação das qualidades e tendências santas, de buscar santificação, de buscar separação, de buscar agradar a Deus, viver para Cristo. Mas de onde vem essa força? Como adquiri-la? Onde estamos nós? Em que tempo seria? Então há uma força te levando a mentir, há uma força te levando a adulterar, uma força te levando a fumar, a beber, a prostituir, a roubar, ao tóxico, aos vícios. E essa força muda, essa força é superada, essa força é vencida e entra uma outra força. Nesse caso, determina o movimento, as atitudes do seu corpo, como atitudes de cristã, como atitudes de cristão. Então é que é o novo nascimento. Como Paulo disse aos Efésios capítulo 4, verso 17 em diante. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Uma mulher dita as coisas para o mundo pela televisão. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, havia uma força que te levava a mentir. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, que é muito pouco observado. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. E ele está admitindo faltas, motivos para ser perdoados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aquele que não nasceu de novo não entra no reino, no domínio. Agora veja, nenhum fornicário. Nós já estudamos o que é fornicação aqui. Muitos pensam que é só no sentido sexual. O impuro, o avarento é idólatra. O avarento é idólatra. Ele é o idólatra do dinheiro. Nenhum deles tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, loucos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, é reino. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Mas faleis uns com os outros da vida, uns dos outros, da política, do governo. Fale mal do presidente, fale mal do governo, fale mal disso. Falando entre vós, salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa é a razão do fracasso, é a falta disto. Essa é a razão do manquejar, é o calo no pé, é o tropeção. Mas nós não queremos calçar as botinas do Evangelho, nós temos medo de entrarmos no Espírito. Essa é a grande verdade. E perdermos muitas coisas. Aí se trata como aquele que, eu não vou dizer a origem, mas que ganhou um par de botinas novas e ao invés de calçá-las, trelou-as e pôs no ombro e foi embora, viajando a pé, descalço. Lá na frente meteu o pé num toco, eu não estou contando isso para fazer graça, e quase arrancou o dedão. Está lá gemendo, com terrível dor. Aquilo não estava aguentando, até que a dor foi passando. Ele olhou a botina e disse: ainda bem que eu não estava calçado minha botina, eu não estraguei minha botina. Ainda bem que eu não calcei os pés na preparação do Evangelho, a preparação da paz. Pode deixar. Os sapatos deles não se desgastaram durante todo o deserto, diz a Bíblia. Nem suas vestes se desgastaram. Seus vestidos não ficaram velhos. Deus tem calçado para os seus filhos. Pode usá-los dia e noite. Porque vocês têm que pisar em serpentes dia e noite. Agora esta é a verdade. Eu quero falar a verdade. Somente isto e mais nada. Isto é o novo nascimento. Isso é o vestido novo. Isso é o odre novo. Agora, quem quer batismo tem que estragar. Quer milênio tem que estragar. Não suporta. Por outro lado, essa dimensão, esse trapo humano não suporta o poder de Deus. É eletrizante. Não suporta. Essas lâmpadas aqui, elas não suportam a corrente que o transformador suporta. Ele tem que baixá-la para baixa tensão, e ela vem em alta tensão. Ele tem que transformá-la, baixá-la para baixa tensão, na sua devida voltagem, 220 volts. Então ela suporta. Ela dá sua luz, mas se liga uma lâmpada dessa na alta tensão, ela torre na hora. Por isso o povo dizia: não fale Deus conosco, fale com o profeta, fale com Moisés, e Moisés fale conosco, porque ele fala como homem, com compaixão. E ninguém podia nem sequer tocar no monte, até mesmo um animal que tocasse morreria. Agora esse mundo não quer o profeta de Deus. O profeta de Deus está parado na brecha, dando, oferecendo a graça, gritando: graça, graça, graça. Ele é o transformador. Glória a Deus, aleluia. E vós sois a luz do mundo. Agora pensemos bem, o porquê lá de Hebreus 10. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, entrar no templo como fez Davi. Mas não pode, morre. Nós vamos ver isso. É Marcos 2 mesmo, onde estávamos. São Marcos 2, 25. Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar,
sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, sendo também aos que com ele estavam. Davi não podia comer aqueles pães, muito menos os seus homens, aqueles que com ele estavam. É muita ousadia, não? Ter coragem de comer o pão da proposição, que era somente para sacerdotes. Agora, ele não era sacerdote, mas você vê que Davi era um tipo de Cristo. Você vê aqui em Casamento e Divórcio, o irmão Branham disse que nenhum sacerdote pode tomar uma mulher tocada por outro homem. Ele pode casar com uma viúva que fosse viúva de outro sacerdote. Você diz, e Davi, quantas mulheres tinha? Casou com mulher que tinha marido, e tinha sido tocado como Abigail e Betseba. Ele disse, mas Davi não era sacerdote, Davi era rei. Que coisa, o homem fecha a porta, parece que tranca a porta e tira a chave e põe no bolso. Mas de repente parece uma clareira. Ele diz assim, bom, Davi não podia comer dos pães, mas comeu. Esther não podia entrar na presença do rei, mas entrou. E agora? Porque ninguém pode nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino sem nascer de novo. Ninguém pode entrar na ceia quando aquele senhor viu um indivíduo entrando pela sua moral própria, pelos seus méritos próprios, denominacionais, pela sua posição social na ceia. Ele disse, quem te fez entrar aqui dessa maneira? Ele será lançado na grande tribulação. Há muitas pessoas que querem vir para a mensagem com seus méritos próprios, com as suas próprias roupagens, porque o Senhor provera roupagem sem remendo. Não era vestido velho com um remendo novo. Não era isto. Não era uma nova moral. Não era isto. Que a sociedade está sempre pondo uma nova moral, porque tem que remendar a coisa. Tem que haver uma emenda. Mas veja, o sacerdote não podia tomar uma mulher tocada por outro homem, sendo que Davi era um rei. Então as duas coisas, ele podia fazê-lo, mas não podia comer dos pães. O que o sacerdote podia fazer, Davi não podia fazer. E o que Davi podia fazer, o sacerdote não podia fazer. Daí então vem a soberania. Davi era um tipo de Cristo, e Cristo é sacerdote ou não é? Mas ele não comeu sozinho, ele comeu com os que estavam com ele. Isso vem a ser o sacerdócio na igreja. Você não pode, você não podia. Quem pode entrar no reino dos céus? Sendo um tipo de Cristo, Cristo é sumo sacerdote. Cristo faz as duas coisas. Ele toma a igreja gentílica, tocada pelos credos, pelos dogmas, e teve outro marido, mas esse marido morreu para ela, marido denominacional, a denominação morre para ela, ela fica livre para se casar com Cristo. Ele pode tomá-la como rei, e ele pode comer do pão, ele pode dar para os que estão com ele, ele pode dar de si mesmo para ela, para a igreja. Ele é quem conduz o seu processo. Não há uma tramitação de medianeiros, não há uma tramitação política que precisa de cartãozinhos do deputado fulano de tal, do cabo eleitoral tal, disso ou daquilo. Não! Deus, Jesus tomou o seu processo das mãos de Satanás. Ele estava lá, tal dia ela fez isso, tal dia ele fez aquilo, tal dia ela fez aquilo, tal dia ele fez isso. Tem provas aqui, tem testemunhas, tem isto, tem aquilo, tem isso, tem isso, tem aquilo, tem isso, aquilo, outro. Ele diz assim, me dá esse processo aqui. Joga no fundo do mar do esquecimento. Aquilo não tem validade, não tem validade. Esse processo não vale nada. Você sabe que quem computa, quem faz as páginas, os processos de um crente é Satanás. Ele acusa a noiva dia e noite. Ele busca, ele fareja os seus passos dia e noite. Mas ele é implicado, ele diz assim, se Deus faz acepção, ele faz acepção. Eu consigo jogar um mundo denominacional no meu inferno. Mas é esses que ele faz acepção, que ele chama de filhos, ou não consigo. Quando chega nele, ele apaga tudo. Quando chega nele para acusar, ele apaga tudo com seu sangue.
Pela fé que há no seu coração, seus pecados estão apagados no sangue de Jesus Cristo. Ele te acusa dia e noite, Satanás, porque você erra dia e noite, até sonhando você erra. Por isso o sangue está sobre você. Há muitos sonhos errados, pensamentos errados. Deus faz acepção de pessoas. Olha, eu estou contrariando a Bíblia? Sim. Ele disse: eu amei Jacó e aborreci Esaú. E agora você vai criticá-lo? Amei Abraão, e quem morreria era Abimeleque. Abraão mente, quem vai morrer é o Abimeleque. Davi erra, quem morre é Uzá, quem morre é Urias. Mas que coisa é esta? Somos os beneficiários de Deus, deveríamos ser mais agradecidos. Como Paulo disse, salmodiando, cantando, dando ações de graças. Ao encontrarmos uns com os outros, teríamos muito mais bênçãos para contarmos do que fraquezas, fracassos, gemidos e suspiros e ai. Descontentamentos, por isso a doença, por isso o fracasso na família prevalece. Por isso há muito entre vós fracos e doentes, porque ao examinar-se a si mesmos sempre se encontram condenados, porque só vivem encontrando também condenação nos outros. Mas o novo nascimento te põe no reino. Você vê que comer dos pães naquele tempo era morte, hoje a morte é não comer. Naquele tempo era morte entrar véu adentro, mas agora morre quem não entrar. E se você entra véu adentro, você fica à prova de ruídos. Você não escuta, diz o profeta, o que está dizendo a Júnia, o Mr. Jones, o que está contando, o que ele está falando, a notícia que ele está dando. Ele disse: você está véu adentro. Você não tem tempo para escutar tais coisas. Seus ouvidos estão tapados para a voz do diabo, para a voz da razão. Estão abertos para ouvirem somente o que o Espírito diz à igreja. A noiva não quer saber de nada que está acontecendo para lá. Ela gosta do sussurro do noivo no seu ouvido, diz o profeta. Ela gosta de ouvir a voz de Jesus. Mas o que se fala no telefone, o que se fala nos encontros pessoais, particulares, nas amizades, produz edificação. Mas quando há um novo nascimento, oh sim, entra um véu adentro, onde é o único lugar que se pode renascer. Porque lá era o lugar que estava a vara de Arão, lá é que estava a glória da Shekinah, lá é que estavam as tábuas da lei, lá que estava a arca do Senhor. Não era em tal e tal igreja, não era no tabernáculo da fé, não é na igreja batista, não é na presbiteriana, não é na Assembleia de Deus, não é isso nem aquilo. Mas onde está a arca? Diz o profeta: a arca é teu coração. Amém. E aí estão escritas nas tábuas do seu coração a lei do Senhor, e nela você medita de dia e de noite. Você está sob o domínio do Senhor pelo Espírito Santo, mas não com gemidos, como quem vai amarrado, emburrado para os céus, a trancos e barrancos. Vem, vamos, venha no cabresto, venha. Não, o pastor vai na frente e as ovelhas o acompanham. Nem olha para trás sequer, diz o profeta. Ele viu ali tantas coisas para um animal comer, verduras, frutas, uma feira, e um rebanho, e o pastor na frente. Nem olhava para trás. Ele disse: para o carro, eu quero ver agora o destroço. Vai ser uma confusão, porque aquelas ovelhas vão comer coisas ali, vai fazer uma baderna. Mas para a sua surpresa, as ovelhas nem olhavam para as verduras, para aquelas coisas. O pastor nem olhou para trás para ver se uma delas tinha subido na calçada para comer verduras, dar prejuízo ali que ele tivesse de pagar. Ele nem olhou para trás sequer. Ele sabia que ele era pastor de ovelhas. Agora, se ele fosse pastor de cabritas, ele não podia passar por ali, porque a cabrita não pode ver uma televisão, não pode ver cinema, não pode ver uma moda. Ela quer logo fazer aquilo, ela quer comer aquilo, ela quer dar seu pulo. Mas Jesus não faz isso. Ele não está puxando ninguém a cabresto para o céu. Ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Se o seu marido vai para o inferno, que vá. Se teus filhos vão para o inferno, que vão para o inferno. Mas você não tem jeito de ir.
se teu marido está perdido, se tua mulher está perdida, não importa, salvação individual, ser ovelha, é tendência de ovelha, é obedecer, é calar, é ir como ovelha muda para o matadouro. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, Ele carregou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Oh, sim, Ele não abriu a sua boca, Ele foi como ovelha muda. Veja a diferença de matar uma ovelha e veja com a de um cabrito. Ela não morre, ela não sofre gemendo, reclamando, murmurando, reagindo, dando coice. Mas a cabra sim, essa natureza da cabra é berrando, é dando coice, é apelando, é dando escândalo. A ovelha diz: que adianta eu gritar? Eu vou morrer mesmo. A tendência da ovelha vai até a morte. É tendência, é qualidade dela morrer em silêncio. Agora veja aqui, irmão, que é vinho novo e odre novo. Só o Senhor da ceia pode dar nova roupa. Esse é um costume oriental que Jesus pegou para proferir esta parábola. Então ele disse que um senhor deu uma ceia, mandou convite para os fazendeiros, para os empresários, para os negociantes, para os homens ocupados. Cada um deles tinha uma ocupação. Estavam muito ocupados, não tem tempo para atender o convite. Então o Senhor, eles voltaram, os servos disseram: olha, um disse que tem que ver o gado, outro tem um negócio, outro tem isso, e rejeitaram o convite. Ele disse: então vocês saem pelos valados, aí pelas pontas das ruas, pelos bairros, pelas invasões, pelas favelas, chama os mancos, os aleijados, os defeituosos, e chama-os para a ceia. Um dos evangelistas disse que nós já chamamos, ele disse: chama, mas eu quero completa. Cheio, eu tenho roupagem para todos. Então, esse era um costume oriental, que o senhor da festa dava roupa. E lá dentro não parecia nenhum maior do que o outro. Nenhum se distinguia entre os demais, pela sua roupa, pela qualidade da roupa, pela aparência da roupa. Ele estava falando justamente da grande ceia. Ele estava falando dele. Quando ele respondeu a João Batista, ele disse: diga para João que o evangelho está sendo anunciado aos pobres. E os próprios fariseus testificaram: veja a gente que o segue. Quando aquela mulher lhe banhava os pés com lágrimas, que madames não faziam porque tinha moral, não tinha nada que agradecer. Eles diziam: se este fosse profeta, ele saberia quem está ali banhando os pés. Veja como a coisa prosperou para o lado deles, de uma forma, segundo a concepção deles, negativa para Jesus. A qualificação que eles deram para Jesus, máxima, foi justamente nesta: olha o povo que o segue. É o que as denominações falaram da mensagem. São pessoas menos esclarecidas, são pessoas pobres, são pessoas humildes. Mas se eu posso dizer que um dia Deus me falou, eu posso repetir isso aqui: eu deixarei contigo um povo pobre e humilde, mas que fará menção do nome do Senhor. Uma certa feita, eu fui convidado para pregar numa grande denominação aqui de Goiânia, na qual eu nasci. E lá o famoso soprano do coral tinha um problema muito sério nas cordas vocais, talvez perderia sua voz. Foi curada naquela noite. A organista tirou o fundo de garrafa dos olhos, esses óculos de lente grossa, parece um fundo de garrafa, e passou a enxergar normalmente, e outras curas caíram. Eu arranquei o paletó assim, naquele púlpito de luz, joguei para lá assim, e pulei no chão, lá da plataforma no chão, e saí no meio do povo, tomado pelo Espírito Santo e curando as pessoas. Quando terminou a reunião, as mulheres me rodearam e disseram: venha ser nosso pastor. Eu não titubeei, nem tentado eu não fui. Para a glória do Senhor Jesus, nem tentado eu fui. Quantos perigos já me cercaram na vida e eu nem tentado fui sequer. Quantas ofertas vieram, aquilo nem me tentou. Eu posso dizer que ali estava um monte da tentação para um homem que quisesse, como diz, mudar de posição, sair do meio de um povo pobre, da plebe.
Nós temos tudo para o Senhor. Nós podemos lhe oferecer tudo de melhor. Nós estamos sem pastor. O senhor nasceu nesta igreja. Mas aquilo nem me tentou. E eu poderia vos falar de outras coisas, pelas quais, se me permitam usar o eu passei, eu enfrentei. E o Senhor Jesus Cristo me segurou. Não foi porque eu era bom, não foi porque eu quis. Mas só o Senhor da ceia pode dar odre novo, porque só Ele tem vinho novo. O vinho fala do estímulo, o vinho fala da mensagem. Você vê, eles ficam com odres velhos, com vinho velho. Se botar essa mensagem neles, estouram. Não pode nascer de novo. Agora, nascer de novo não é na concepção humana, não atender requisitos sociais, religiosos. Nascer de novo na concepção de Deus. E ser perfeito por representação divina, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, com uma nova vida testificando pelo Espírito Santo. Porque a nossa perfeição é por representação. É Jesus quem nos representa, junto ao Pai. E o Espírito Santo é quem corresponde com essa representação. Não é você vê, porque é o amor é que não é fingido. O amor é que tudo suporta. O amor é que tudo sofre. O amor tudo espera. O amor não age com leviandade, não se ensoberbece. Mas e o amor? Não sou eu, não é você, é o amor. E quem é o amor? É Jesus Cristo, é Deus. É Cristo em você. Tem que vir uma força maior. Porque se a questão for somente isto, preencher requisitos religiosos, morais, sociais e políticos, todo mundo está no céu. Milhões formam a noite. Se for só isto, tem que haver um poder maior. Porque há uma graça suprema, que dá fé suprema para a hora suprema. Essa força maior só pode vir dele. Você sabe que quando o diabo está usando os últimos cartuchos, Deus tem um que ele não pode usar. O diabo está usando os próprios dons espirituais. O diabo não está incomodando com isso, não. O diabo não está incomodando com nada disto. Pelo contrário, ele quer que as pessoas até sejam crentes desta forma. Ele se torna até em evangelista deste evangelho. Ele se torna em anjo de luz. E ele prega o evangelho. Ele pregou o evangelho no Éden. Ele pregou o evangelho em Roma. Ele formou o seu evangelho de 3 pessoas distintas, de batismos nos títulos. E como pode ter um cristão suportar esta verdade e não vir ser batizado em nome de Jesus Cristo? Mas uma coisa é certa, irmã e irmão, só Ele tem poder para converter. Só Ele tem poder para mudar as tendências, as inclinações, os desejos do coração. Só Ele, mais ninguém. Mas ninguém pode mudar o quadro de ninguém. Só Ele pode converter os filhos. Você sabe disso? Só Ele pode converter os filhos da irmã viúva, a irmã Muser. Agora você sabe, houve, parece, 5 fatos principais no ministério no Mombrana, destacados. Como a ressurreição do peixinho, os filhos da irmã Muser que foram requeridos pela palavra falada. Conhece a história? Isso é contado demais aqui. Quando ela pediu a conversão dos filhos, ele apenas olhou para eles. Eles mudaram de cor e se converteram ali. A neve, quando a neve estava terrível, e ele falou a palavra. Os esquilos, não existia esquilo naquela árvore, ele falou a palavra e apareceu esquilo, ele matou. Ele disse: visão não sangra. Comeu com sua família, esquilo da palavra falada. Aleluia. Esquilo da palavra falada. Ele comeu com sua família, sangrou, derramou sangue. Não existia. Isso é a palavra falada. Qual é o quinto? A ressurreição da menina da Finlândia e outros, como o touro, matador, as abelhas africanas. Você sabe que tudo isso é apenas amostra. São amostras, miniaturas. Estas coisas distintas que aconteceram no ministério do irmão Branham são amostras apenas para a noiva. O que vai acontecer com ela. Então, irmã, você não precisa brigar com seu marido. Se ele estiver dentro da linha, do plano
do requerimento de Deus, um dia você olhará para ele e se converterá. Você requererá seus filhos. Porque o que aconteceu com ele não foi para espetáculo público, só para ficar aí. William Branham fez isto, William Branham fez aquilo. Não! Esse evangelho de história de Jesus não é evangelho, não é o poder de Deus. Evangelho teórico, mensagem do irmão Branham teórica, lógico, compêndio de citações, está tudo bem. Mas não é a coisa, a coisa está enguiçada, difícil para que Deus possa entrar em cena. É uma emergência maior, é uma tempestade que exige uma tempestade maior. Virá uma força maior, uma tempestade maior. Quanto maior o enguiço, maior o estrago, a coisa que é aquele automóvel Chevrolet. O mecânico está lá. Tira a peça, troca a peça, põe peça e fala, é isto. Então, vamos ver, vamos fazer. Não é. O carro está envergonhado, coitado. E tira, e bota, e o carro não funciona. Chegou um homem de gravata e disse, faz isto, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. O mecânico teve a humildade de obedecer o homem de gravata, de atender o homem de gravata. Veja, um mecânico obedecer um homem de gravata na oficina, faz isso, faz aquilo, põe essa peça aqui, essa ali, essa coisa, dá na partida agora. Pegou na hora. Então, o que aconteceu? O mecânico disse, quem é o senhor? Disse, eu sou o engenheiro do carro. Fui eu que desenhei esse carro, que fiz a coisa. Eu sou o arquiteto dele. Mas se fosse só um platinadozinho, se fosse só um defeitozinho que qualquer mecânico consertasse, ora, o homem de gravata não precisava entrar em ação. Mas a coisa tem que enguiçar mesmo. A coisa vai ficar pesada. Que é para o homem de gravata ter que entrar em ação. Porque defeitinho você conserta. Você fala, eu não vou fazer isso mais. Não vou. É a mesma coisa dizer, eu não vou tomar café mais. Mas você peca em tomar café? Não, mas eu não quero. Então você deixa de tomar café. Mas eu quero ver a irmã dizer assim, eu não vou falar mais demais. Eu não vou tocar mais. 3 dias ela consegue. No 4º dia, meu Deus do céu, eu devia morder a língua. Deixa de tomar café, deixa de tomar Coca-Cola, deixa de fazer isso, mas não deixa de falar demais. Você anda contrariada com sua vida espiritual. Você anda contrariado com sua vida espiritual. E tem que haver um enguiço maior, defeitinho. O irmão Branham disse, vocês trazem os problemas para o Neville, o que não der conta ele traz para mim. Tem que haver uma emergência maior que vai exigir a mão direta de Deus. A mão direta de Deus nesta noiva. Não importa que você vire de piruleta, que você quebre o pescoço, que você caia, que gente caia de um lado do outro. Deus o permitirá. Tem que haver uma força maior. Jesus ficou quietinho e Maria incomodou-se, ficou incomodada. O dono da festa está em aperto, porque o vinho acabou. Diz, que tenho contigo, mulher? Ele não a chamou de mãe. Mal educado, não é? Que tenho contigo, mulher? Se um filho falasse para a mãe, hein? Marido falar isso com a mulher? Deus me livre. A coisa vira pampeiro. As tampas das panelas batem nas telhas. Não come naquele dia, não faz mais nada. Que tenho contigo, mulher? Já pensou, irmão Meda falava, ouvi do irmão Branham para trás de mim, sai do meu caminho. E Pedro ouviu de Jesus, para trás de mim, Satanás. Vai pensando nessas coisas. Que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Deixa eles passarem aperto. Aí ela correu neles lá e deu um mandamento. Fazei tudo o que ele vos mandar. Olha que segredo. Mulher pregadora, hein? Maria, mulher pregadora, ensinadora. Fazei tudo o que ele vos mandar. Quando chegou a hora dele, ele disse, enche as talhas de água. Pronto, o homem está doido. Que decepção terrível, encher as talhas de água. De água? Sim. Ele não fez careta, ele não frangiu o couro da testa, ele não pulou, ele não mandou a velha largar a muleta e o fanhoso falar, ele não fez gesto, ele não gritou, ele não fez nada. Ele simplesmente disse, enche as talhas d'água. Quando for provar, deu para o mestre Sala. Provou, o vinho era melhor do que o primeiro. Mas que coisa é esta? O vinho bom vem por último. Mas antes tem um vexame, há um aperto. E se você vai falar com ele, vai dizer que tenho contigo.
O irmão Brana respondeu para aquela mulher no telefone. Ela disse, eu não sei o que fazer, irmão Brana, que meu marido está assim, assim, assim. Ele disse, eu também não sei, ore por ele. O bom vinho veio por último. Mas antes de vir o bom vinho, o bom estímulo, tem um aperto, há um vexame. Simplesmente faça o que ele vos mandar. Mais nada. Ele mandou a avestruz esconder a cabeça na areia. E com isso ela pensa que está abrigada. Mas ele mandou, quando ele criou a avestruz, ele disse, você esconda a sua cabeça na areia. E aí? Que o corpo se espatife. Mas ela obedece. Ela obedece. Que ela enfia a cabeça com os olhos fechados. E a tempestade de areia passa, não entra um grão. Ele mandou o camelo usar uma subpálpebra. Ela é transparente. Ela não é lente de contato. Ela é transparente, porque ele viaja no deserto e tem tempestade de areia. Ele vai de olhos abertos, mas tem uma subpálpebra transparente que fecha na hora da tempestade e não afeta seus olhos. Ele pode andar na tempestade com os olhos abertos. Ele tem um para-brisa. Ele obedece naquela hora. Ele faz o que a natureza lhe manda. Rebeca foi transportada num camelo. O tipo do Espírito Santo que pode passar por tempestade de areias. Feche os seus olhos. Confie nele. E corpe a alma. Com toda a força do seu espírito. Agora eu creio, isso é Deus. Mas eu quero fixar isto aqui. Tudo que foi feito pelo irmão Brana foi apenas amostra. Amostra. Nós não vamos ficar só no conto que andou um profeta, e ficar aí aspirando o evangelho de historinha de Jesus, o evangelho de historinha do irmão Brana. Não, você terá essa experiência. Ele disse que ele lia sobre Tarzan e cortou um tapete que sua mãe tinha ganhado e fez uma roupa de Tarzan e ficava pulando de galho em galho. Mas o dia que ele leu a Bíblia, ele desejou ser como Jesus, ter a sua própria experiência com Jesus. Oh, isso é diferente. Isso acontecerá, não é para quem quer, não é para quem corre. Ele diz, uns se esforçam, isso tem sempre no intelecto ser aquilo, tem sempre na mente, e é um cristianismo sob força de mente, é uma vida santa sob força de mente. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Serpente, cobra, vira o rosto. O irmão Brana diz que é para virar o rosto do seu filho de Deus. É claro, agora você tem que esperar, irmão. Essa é a questão, porque se houve uma mensagem, uma palestra, um estudo desse, então a gente dá desejo, meu Deus, então venha, venha. Dizem que Maria tem uma oração, diz assim, venha, se dispondo. É uma oração de disponibilidade. Venha, teu povo pede libertação. Dizem que a oração dela, dizendo venha, venha, vírgula, teu povo pede libertação. Porque o povo dela estava sob o domínio político dos romanos. Então eles querem olhar isso pelo prisma romano, político, que Maria orou, dizendo venha, quer dizer, faça de mim o que você quiser, Deus. Eu estou sujeita a sofrer o opróbrio, a vergonha, a ser escarnecida. Venha, teu povo pede libertação, pode vir através de mim. Mas que coisa, teu povo pede libertação. Ora, se Jesus vem a mim, ele vem a você. O próximo passo de Deus é isto, é encher cada fibra. É uma transformação total e absoluta. Você não terá que dar satisfação a ninguém. Ninguém sentirá sua falta. Ora, você vê como isto vai acontecer. Quem conhecia Abraão e Sara depois que eles foram transformados? Os vizinhos, se porventura haviam vizinhos por ali, conheciam 2 velhinhos. Os velhos foram embora e venderam essa tenda aí para um casal de jovens. E uma mulher bonita, precisa ver, mudou para aí, viu, Chiquinho? Precisa ver, a casa do velho Abraão, eles venderam a tenda. E é um rapagão também, viu? E ele é tão simpático. E o outro já começou a ciumar, né? E ela ciumando já do marido, porque a Sara ficou muito bonita.
Eles não podiam imaginar que eles tinham sido transformados. Eles não podiam imaginar. O mundo não pode esperar, ele não pode ver. E nós queremos ver pela razão. Deus não vai dar satisfação aos nossos sentidos. Quando ele gerou o seu filho no ventre de Maria, ele mesmo criou o óvulo, para ela não ter nem que emprestar óvulo. Ela não teve sensação nenhuma. Esta é uma obra estritamente, especificamente e especialmente dele. E não pense que você vai conceber isto com sentimentos humanos. De repente isso acontecerá. Senhor, nós te pedimos que tu nos dê a roupagem própria. Não queremos remendar nossas vestes. Queremos trocar de vestes. Pois esta é a nossa necessidade. É a nossa carência. E nós muitas vezes temos ser tratados não como nós queremos, mas como nós precisamos, necessitamos, carecemos. E o Senhor, na sabedoria e amor profundo, tem nos tratado de acordo com a nossa necessidade, através da graça, da misericórdia, do amor infinito do Senhor. Nós te pedimos unanimemente perdão dos nossos pecados. Queremos crer na tua palavra, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. No teu santo nome nós te pedimos que ela seja vivificada pelo teu Santo Espírito, pois nós nunca podemos fazê-lo, mas tu podes vivificá-la, Senhor. Fazer, ó Deus, com que cada pessoa tenha um acontecimento espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém.